Olá, meu amigo, tudo bem com você? É um prazer ter você aqui mais uma vez no canal Ricardo Oliveira. Hoje estou dando continuidade à série de entrevistas especiais. O canal Ricardo Oliveira já teve a oportunidade de poder entrevistar o escritor e jornalista pastor Michelson Borges. Entrevistei também o diretor associado do Ike State, direto da Associação Geral, o pastor e doutor Alberto Tim. Também tive a alegria de poder entrevistar o professor Leandro Quadros, o apresentador do programa Na Mira da Verdade da TV Novo Tempo. Só uma observação, a entrevista que fiz com o Leandro Quadros ainda não foi publicada no meu canal. Tivemos aí alguns contratempos, mas assim que estiver tudo regularizado, estarei aqui postando a entrevista que fiz com o Leandro no meu canal, tá bom? Também tenho outras entrevistas já agendadas com pessoas super especiais, mas hoje eu estou tendo a alegria, a honra de poder entrevistar o meu querido amigo e pastor Sérgio Monteiro. O pastor Sérgio Monteiro, eu não conheço ele pessoalmente, mas é uma pessoa super especial que gosto do fundo do meu coração, tenho uma admiração muito grande por ele. Não só por sua pessoa, mas também pelo seu trabalho como apologeta, como pastor. É um conselheiro, sempre está aqui me dando dica. Então assim, gosto do fundo do coração do meu amigo pastor Sérgio Monteiro. O pastor Sérgio Monteiro, ele é judeu, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem um conhecimento incrível da Palavra de Deus. Veja mais um pouco sobre o pastor Sérgio Monteiro. O canal Ricardo Oliveira continua com a série de entrevistas especiais. Desta vez, o entrevistado será o judeu que é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Sérgio Monteiro. O pastor Sérgio Monteiro é apologista, escritor, dono de uma mente brilhante, com vasto conhecimento em literaturas e cultura judaica. Especialista nas línguas originais da Bíblia, como o hebraico, aramaico e grego. É amado e admirado por muitos pelos ótimos debates que participou no programa Vejam Só, na HIT TV. Pastor Monteiro é bacharel em teologia, mestre em teologia bíblica e atualmente está doutorando em línguas semíticas. Dias atrás, escreveu um livro com o seguinte título: Na Presença do Eterno. A carne como alimento nas Escrituras. Você pode adquirir esse material no formato impresso ou e-book. O link está na descrição do vídeo. Várias perguntas capciosas foram feitas a este grande estudioso da Palavra de Deus. Depois de 30 dias da morte de Moisés, Deus disse a Josué que Moisés estava morto. Pastor Monteiro, qual a sua opinião acerca do 66 de Apocalipse 13? O bode de Azazel representa Cristo ou Satanás? Se o sábado é eterno, por que não há relato de Abraão, Elias e Noé guardando o sábado? Os ímpios estão reservados sob castigo até o dia do juízo? Entrevista Na Mira da Verdade, com o pastor Sérgio Monteiro, aqui no canal Ricardo Oliveira. Lembre-se, a verdade sempre vence. Pois bem, esse é o pastor Sérgio Monteiro juntamente com o seu currículo. O pastor Sérgio Monteiro, como foi informado, é uma pessoa que tem um conhecimento incrível da Palavra de Deus, especialista em literaturas e fontes judaicas, ou seja, é uma pessoa que tem muito a nos ensinar. Com certeza, a entrevista de hoje ela vai ser importante para as nossas vidas. Sem mais delongas, nesse momento quero dar a oportunidade para que o pastor Sérgio Monteiro possa se apresentar, mandar aqui um abraço para os inscritos do canal Ricardo Oliveira. Se tiver algum projeto, pastor, sei que o senhor agora está com um novo modelo aí, um novo trabalho aí no seu canal, né? O pastor Sérgio Monteiro também tem um canal no YouTube. O link de inscrição do canal dele está aqui na descrição desse vídeo. O senhor pode também falar do seu canal. Se tiver algum projeto, essa é a oportunidade. Com vocês, pastor Sérgio Monteiro. Boa noite, Ricardo. É um prazer enorme estar com vocês aqui no seu canal, tá? Eu me sinto extremamente feliz do seu convite, muito honrado por poder participar dessa série de entrevistas com pessoas tão gabaritadas como o professor Alberto Ronald Tim, com Rodrigo Silva, Michelson, Leandro Quadros. Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder participar e falar aqui aos seus internautas, aqueles que estão ouvindo você no seu canal. Seu canal tem sido uma bênção para todos nós na comunidade adventista e também para todos aqueles que, mesmo não sendo adventistas, compartilham da vontade de crescer e conhecer mais da Palavra de Deus. Eu quero mandar um abraço, aproveitando essa oportunidade que você me concede,
Mandar um abraço, claro, antes de mais nada, para minha família. Minha família é o esteio, né? A família é o esteio da nossa, do nosso ministério, é o esteio daquilo que Deus nos chamou para fazer. Sem eles, nós não temos muito o que continuar caminhando, porque a caminhada é dura, sofremos ataques e etc. Minha esposa, claro, a professora Olga, né? Você já tem acompanhado aí, como eu sempre falo dela, que está ali, ela está sempre me acompanhando e me vigiando aqui também. Que Deus continue abençoando, e eu agradeço a Deus pela vida dela na minha vida. Também a minha filha, a Natasha, ao Marcos, abraços especiais que são necessários. A minha mãe também, que me ensinou as Sagradas Letras, em memória da minha avó, né? Eu aprendi a ler com minha avó, tinha 3 anos de idade, ela me ensinou a ler através da Bíblia. Depois eu pedi para minha mãe comprar uma enciclopédia para mim. E ela me comprou umas 3, um dicionário, comprou 4 volumes de enciclopédia, me comprou uns dicionários, e aí eu já comecei o gosto pela leitura. Por isso eu gosto tanto de ler, desde pequeno fui educado assim. Deixa eu mandar alguns abraços também aí, e um anúncio especial rapidamente aqui, para as igrejas aí em Pernambuco. Eu vou estar aí com a graça de Deus a partir do dia 11 de outubro, primeiro na igreja de Caruaru, né? Eu vou estar ali na igreja de Caruaru. Depois vamos estar na igreja de Olinda, Igreja Central de Olinda. Tony, um grande abraço. Igreja Central de Olinda também, um grande abraço para vocês. Depois nós vamos estar, com a graça de Deus, na semana seguinte, vamos estar ali na igreja de São José do Egito e Patos, se não me engano. O Andrei Mateus está cuidando disso. Grande abraço, Andrei. Ali em Caruaru, o Amilson está cuidando também da nossa visita ali. Vai ser um prazer enorme estar com vocês. Tema lá para Olinda, Santuário. Vai ser, desculpa, é o tema para Caruaru. Olha aqui, ó, dando um zap aqui. Tema para Caruaru, Santuário. A partir da próxima semana também, eu quero convidar você que está aqui na região do Capão Redondo, permita, Ricardo, rapidamente esse outro recado. No mês de agosto, eu vou estar na igreja do Capão Redondo no dia 3, pela manhã e pela tarde, no sábado, e todos os domingos à noite falando sobre identidade adventista. Você que está aqui na região, amigo do canal Ricardo Oliveira, ou quem está assistindo, seja muito bem-vindo. Você é nosso convidado para estar ali. A igreja está comemorando 70 anos este ano e eu tenho o privilégio de poder falar sobre o que é ser adventista do 7º dia, de acordo com a palavra de Deus, nesse mês de agosto. Ok? Também um abraço para o pastor Marlon Wallace, para o pessoal do meu canal ali que me ajuda a produção do meu canal e para todos aqueles que nos ajudam, nos assistem. Deus abençoe. Obrigado, pastor Monteiro, pela apresentação. Ratifica aqui mais uma vez a alegria de poder receber o senhor aqui no meu canal, tá bom? Vamos então para a primeira pergunta da nossa entrevista. Pastor Sérgio Monteiro, a primeira pergunta ela tem a ver com um tema bem complexo, que já foi debatido em vários canais no YouTube, artigos já foram escritos sobre esse tema também, livros já abordaram essa questão, que tem a ver com a morte e ressurreição de Moisés. Pastor, é verdade que depois de 30 dias da morte de Moisés, Deus disse para Josué que Moisés ainda estava morto? Muitos usam Josué capítulo 1, versos 1 e 2 para poder fazer essa afirmação. O verso diz o seguinte: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Pastor, depois de 30 dias que o povo de Israel prantearam ali a morte de Moisés, alguns dizem que Deus avisou a Josué que Moisés ainda estava morto. É verdade essa afirmação? Sei que o senhor já abordou esse tema no e-book do professor Leandro Quadros. Se você quiser ter acesso a esse e-book, o link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? É o e-book que fala sobre a ressurreição de Moisés. Então o pastor Sérgio Monteiro, ele abordou esse tema no e-book do professor Leandro Quadros. Mas algumas pessoas sempre perguntavam: Ricardo, por que o pastor Sérgio Monteiro não faz um vídeo, não grava um vídeo abordando essa questão? Pois bem, chegou o dia, de forma exclusiva, o pastor Sérgio Monteiro terá a oportunidade de poder nos explicar Josué capítulo 1, versos 1 e 2. Pastor Sérgio Monteiro, é verdade que depois de 30 dias da morte de Moisés, Deus avisou a Josué que Moisés ainda estava morto? Ricardo, essa pergunta é uma pergunta bastante interessante, é uma pergunta quase imortal, né? Quase atemporal.
ela não quer morrer de qualquer jeito, e não é porque não foi respondida, ela já foi respondida de maneira clara e absoluta, e hoje eu só quero fazer aí uma rápida análise para complementar a resposta que já foi dada no e-book do professor Leandro e também pelos canais e outros lugares. É uma pergunta repetida em decorrência do fato de que as pessoas que a fazem querem continuar discutindo que não é necessário se discutir mais. Nós não negamos que Moisés morreu, e isso é interessante, é um espantalho que nos fazem também, né? É intrigante porque na nota que eu escrevi sobre Flávio Joséfo e a morte de Moisés, eu falei especificamente que, embora Joséfo houvesse dito que Moisés não havia morrido, o texto bíblico afirmava plenamente a morte de Moisés. O que acontece é que nós não cremos na imortalidade da alma, e olhando para a aparição posterior de Moisés no Monte da Transfiguração, nós entendemos que foi necessária a ressurreição de Moisés para que ele ali estivesse. A ressurreição de Moisés nos é dada não através de Ellen White, a ressurreição de Moisés nos é ensinada através de uma leitura dos insights da palavra de Deus. A Bíblia nos diz em Deuteronômio 34 que ninguém sabe onde Moisés foi enterrado. A Bíblia nos diz em Judas 9 que houve uma peleja entre Miguel, que nós entendemos ser um título honorífico de nosso Senhor Jesus Cristo, utilizado quando ele está em batalha, e Satanás, que tentou manter ali o corpo de Moisés por alguma razão. Nós entendemos que ele, pela palavra grega utilizada lá em Judas 9, nós entendemos que o que estava acontecendo ali era uma disputa judicial relacionada à permissão ou o direito de Moisés ressuscitar ou não. É um entendimento teológico, um entendimento exegético, mas não é algo que está explicitamente declarado na palavra de Deus, dizendo Moisés ressuscitou. Mas também muitas coisas não estão declaradas explicitamente na palavra de Deus, e esse é o papel do exegeta, né? Muitas vezes os apologetas se esquecem ou não sabem fazer exegese. Por isso que eu digo sempre que eu não sou um apologeta, eu prefiro trabalhar o texto da maneira exegética e teológica. O que isso significa? Significa que nem sempre nós vamos ter no texto escrito explicitamente aquilo que é uma doutrina que nós mantemos, etc. Por exemplo, a própria doutrina da inerrância das Escrituras, mantida por muitas pessoas, ela não está escrita em nenhum lugar dizendo que a Bíblia é inerrante. Estava lendo aqui hoje o Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, do Norman Geisler e Thomas Howell, e ele estava lendo justamente sobre inerrância bíblica, e ele utiliza aqui na página, logo no início da sua discussão, ele mostra que, na verdade, o argumento relacionado à inerrância bíblica é baseado em um silogismo. Nós não vamos entrar aqui na questão do silogismo de maneira nenhuma, mas assim, não está em nenhum lugar escrito que a Bíblia é inerrante. Ele utiliza assim, página 13, dizendo o seguinte: vamos tratar isso de uma forma lógica, examinando as premissas. Deus não pode errar, isso é fato. A Bíblia é a palavra de Deus, isso é fato. Portanto, a Bíblia está isenta de erros. Eu não vou entrar na discussão do silogismo, porque ele diz que é um silogismo cujas premissas são verdadeiras, logo as conclusões também são verdadeiras. Ocorre que ele deixou de lado um outro aspecto, que é o aspecto humano da Bíblia também. Ele se lembra disso quando ele utiliza um outro silogismo cujas premissas são verdadeiras, mas ele toma um partido dizendo que é impossível que seja verdadeira a conclusão, muito embora as premissas sejam verdadeiras, na página 17, porque existe um outro elemento, falando a respeito de Jesus. Jesus era um ser humano, primeira premissa, a premissa maior. Os seres humanos pecam, premissa média. Logo, a conclusão, Jesus pecou. Por quê? Porque todo ser humano peca. E ele aqui apresenta um novo aspecto, que e é verdade, um aspecto verdadeiro, que é o fato que Jesus não era meramente humano. Não era meramente, e o meramente aqui é muito importante, ele também era divino. Por isso, não se pode falar que o silogismo dele seja inválido, quando ele está dizendo a respeito de Jesus, e também não se pode dizer que o silogismo dele não tem uma falha quando ele fala a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus em palavras humanas. Logo, ela pode acontecer, em alguns momentos, ter alguma situação que não seja absolutamente... Por isso nós acreditamos que a Bíblia, mesmo não sendo inerrante, é infalível, porque é a infalível palavra de Deus em palavras humanas. E essa doutrina não está em nenhum lugar explicitamente declarada na Bíblia. É necessário chegar a ela através de silogismos, como o Norman Geisler fez,
ou através de exegese, através de um ferramental da hermenêutica, o ferramental da exegese. Por isso que nós dizemos, a Bíblia não declara em nenhum lugar de maneira explícita que Moisés ressuscitou com estas palavras, mas nos dá indicativos de que houve algo especial com Moisés. Tá? Os críticos nos dizem que, na verdade, Moisés não pode haver ressuscitado, mas não existe nenhum tipo de prova e evidência de que Moisés não ressuscitou, apenas dizem que a Bíblia não disse. Como a Bíblia não disse, não é verdade. Isso daí eu já disse uma vez para o Elias Soares, que esse é o tipo de argumento que não convence ninguém, porque ele prova absolutamente tudo e não prova absolutamente nada, que é o argumento do silêncio. É o argumento que diz, se não está escrito, não aconteceu. Mas muitas coisas não estão escritas e elas realmente aconteceram. Muitas coisas não estão explicitadas na palavra de Deus, mas elas aconteceram. O que ele usa no livro dele, que eu não recordo o nome Perguntas Difíceis, alguma coisa assim, acho que no primeiro volume, que ele dizia e usava muito numa rádio antigamente, e eu gosto desse argumento interessante, a evidência da ausência a ausência de evidência não é a evidência da ausência. Isso é muito importante também. Tá? Dizer que todos os homens morrem e por causa disso Moisés não pode ressuscitar é também um silogismo inválido, porque sim, todos os homens morrem, mas todos aqueles que estão em Cristo ressuscitarão. É isso que diz 1 Coríntios 15, 22 e 23. Ok? Mas com relação especificamente a Josué, que você colocou, o capítulo 1, verso 2, diz: Moisés, meu servo, é morto ou morreu, ou está morto, conforme está na revista atualizada, e algumas outras traduções. Ocorre que o verbo utilizado ali é o verbo met, que é o perfeito, né? O perfeito, o hebraico não tem todos aqueles termos do grego, mas é o perfeito do verbo mot, ou mavet, ou mavat, tá? Que vai depender muito do gramático aí, porque alguns gostam de um gramático mais puro, purista, como Hollenberg Buddha, vai dizer que todos os verbos têm uma raiz que demanda que a sua pronúncia seja um kamet patah. Então, por causa disso, ele exige que todos sejam mavat, seria mavat a pronúncia antiga. Mas nós conhecemos, por exemplo, Broad, Driver e Briggs, é o verbo mut, que é um verbo muito conhecido em todas as línguas antigas, no assírio, no acadiano, no aramaico, no etíope, no nabateano, em todas as outras línguas, é um verbo bastante conhecido como matu, matar, como muti, miti, ou também como mavat, ok? Mas isso é preciosismo. Ocorre que o verbo na forma do perfeito não pode ser utilizado como se quer utilizar. Primeiro, não existe o verbo estativo ali, não há está nem é, de forma nenhuma. Meu servo Moisés morreu, não há um vav conectivo, ou um vav conversivo, e não há nenhum vav ali na frase Moshe Avdi Met. Moshe Avdi Met quer dizer apenas que Moisés morreu. Só isso. A declaração não está preocupada aqui com quando foi que Moisés morreu. Se foi há 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 7 dias, 20 dias, 1 ano, 10 anos, 40 anos. A declaração é uma declaração da morte de Moisés. Ponto. E acaba aqui. E poderia acabar aqui. Ocorre que assim, existem evidências e a possibilidade... Evidências não... Eu vou tirar a palavra evidências. Existe a possibilidade de que Josué 1:2 tenha ocorrido imediatamente após a morte de Moisés e não depois dos 30 dias descritos em Deuteronômio 34, verso 8. Isso por uma razão. Se nós jogarmos Deuteronômio 34, ou Josué 1, verso 2 para os 30 dias depois, nós vamos quebrar uma sequência de um estilo narrativo de passagem de liderança, passagem de função logo após a morte de alguém, como nós vemos, por exemplo, no caso de Arão, no capítulo, lá em Números 21. Deixa eu conferir aqui, Números 21. Exatamente. Números 21, nós vemos ali a morte de Arão a partir do verso 22. E quem estava presente lá era Eleazar. O Deus mandou que ele subisse até lá, Arão recolhido ao povo, porque não entraram na terra. Depois disse Arão depois toma Arão e Eleazar, seus filhos, e faz subir ao Monte Hor, despe Arão das suas vestes e veste a elas Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido. E aí você vai encontrar ali, a partir do verso 28, dizendo: Moisés
despiu Arão de suas vestes e vestiu com elas Eleazar, seu filho. Morreu Arão ali sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Veja que guarda semelhanças com o que nós encontramos em Deuteronômio 34 e Josué 1. A diferença é que não é agora um ser humano que diz que passa o bastão, passa a liderança, passa o papel para o filho ou sucessor, mas Deus mesmo faz isso com Josué. E aqui você vai perceber que existe a mesma dinâmica. Sobem os filhos, ou seja, um grupo reduzido, a congregação não sobe, para encontrar-se para ver, a congregação não vai subir, mas nós vamos encontrar ali que Arão, Moisés, Eleazar e os outros irmãos, eles sobem então até o Monte Or, e ali no Monte Or, ou Ur, como dizem algumas traduções, eles participam do ritual de passagem que ocorre com a morte daquele líder. O fenômeno, a dinâmica é a mesma. Nós vemos no capítulo 34 de Deuteronômio e capítulo 1 de Josué, nós encontramos exatamente a mesma sequência. Deus manda a Moisés que suba, aqui nós não vemos, e nós temos o costume de dizer, então, subiu Moisés das campinas do Moabe ao Monte Nebo, e ali é como se ele tivesse absolutamente sozinho, porque no capítulo 32, verso 48, diz: naquele mesmo dia o Senhor falou a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Percebe? Nós temos aqui já a declaração de que a dinâmica será a mesma. Não há em nenhum lugar aqui, e nós às vezes temos esse costume de pensar, que ele subiu absolutamente sozinho. O Pentateuco Samaritano, ao descrever que Moisés subiu e o enterro de Moisés, ali no verso 6, diz que este o sepultou no vale, ele coloca no plural, estes o sepultaram no vale. Por quê? Porque o Flávio Joséfo e uma tradição judaica, as tradições judaicas, dizem que na verdade ele não subiu só, subiu ele e toda a congregação. Isso está descrito de acordo com Joséfo. Eu já sei que alguém diz: mas Flávio Joséfo, o senhor mesmo disse que Flávio Joséfo não é válido. Eu não estou dizendo que seja válido, estou dizendo que há uma tradição que represervada em Flávio Joséfo. Se acredita na tradição se você quiser, ou se não quiser, não acredita, não tem problema nenhum, não é uma questão de exegese, apoio apenas para demonstrar que existia uma tradição. Diz que Moisés subiu com os sacerdotes, os juízes, para o monte, enquanto eles ali ainda falavam. Em um determinado ponto ele ficou sozinho, eles ficaram, e depois Josué, filho de Nun, sobe. O que acontece é que enquanto eles estão ali falando, eles sobem para um pouquinho mais adiante, Josué está ao lado dele, eles estão ali conversando, e vem uma nuvem, o retira e o leva para o local onde ele teria sido enterrado. Né? Basicamente, então, o que nós temos aqui é que a morte de Moisés é a oportunidade para a investidura de Josué. E essa investidura de Josué é uma investidura que é feita no momento da morte de Moisés. E como ocorre a investidura de Josué? A investidura de Josué ocorre exatamente no capítulo 1. A imposição de mãos ocorre em Josué em Números 27, em Deuteronômio 11. Mas nós temos a passagem efetivamente ali no verso 9 do capítulo 34, com a morte de Moisés. Vem Josué, filho de Nun, estava cheio de espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs a mão sobre ele. Ele tinha um espírito. Ele tinha absolutamente tudo que Moisés havia recebido, mas ele não tinha ainda a liderança efetiva. E Deus vai ter que dar a ele a liderança efetiva, dizendo a ele que tenha coragem, porque ele também estará com ele. Esta comissão de Josué, eu entendo que ela acontece imediatamente após a morte de Moisés. Porque, desconsiderando a tradição do Bat-Koro, que uma pomba, o espírito haveria informado para toda a congregação que Moisés estava morto, é muito mais palpável entender que Josué havia subido, recebera lá no monte a comissão, recebe a autoridade e quando desce anuncia ao povo que Moisés morreu, como aconteceu na dinâmica que nós acabamos de ler de Números 21, quando Moisés e Arão, Eleazar e seus outros irmãos sobem até o monte, descem e então o povo fica sabendo. É através de Josué, creio eu, que o povo fica sabendo da morte de Moshe Rabbeinu e também sabendo da comissão que aconteceu no capítulo 1, verso 2. E é por isso
porque eu acredito que esse evento aconteceu imediatamente após a morte de Moisés, antes dos 30 dias de luto, ok? A conversa de Deus narrada no capítulo 1. Acontece que alguns fazem, e aí saindo do argumento teológico, o argumento exegético, para um argumento linguístico, para a questão linguística, na verdade, para responder aqui alguns argumentos linguísticos relacionados ao uso que a Septuaginta faz do perfeito grego, que aparece em Josué 1:2, que diz assim na Septuaginta: Moses roterapon, corta por favor, que aparece assim na Septuaginta: Moses roterapon mu teteleotekem nun unanastas diabeti ton Jordanen sy kai pas holaos hutos eistengen gen ego didomi autois. O importante aqui é o verbo teteleoteken, que vem da raiz, que vem do verbo teleutal, que é o verbo para morrer, que é o verbo simples para morrer. Aqui ele aparece no perfeito indicativo, como está em vários livros aí nas discussões. E se traz um argumento dizendo que o uso do verbo teteleoteken no perfeito indica que ao tempo em que a Septuaginta foi traduzida, lá por meados a Septuaginta de Josué, meados do 2º século antes do Nosso Senhor, eles entendiam que até aquele momento Moisés havia morrido e estava morto ainda. Esse argumento é perigoso. Esse argumento é extremamente perigoso, por uma razão. Porque quando nós vamos lá em João 1, por exemplo, antes de nós irmos a João 1, o argumento mais ou menos é o seguinte: o perfeito tem o sentido, isso é fato, um fato gramatical, de algo acontecido no passado, mas com consequências no presente. Esse é o significado básico do presente, do perfeito. Mas não é o único significado. Wallace e os gramáticos, Robertson, etc., falam do chamado perfeito, o perfeito dramático, o perfeito aurístico ou perfeito histórico, cuja ideia, na verdade, é acentuar uma ação que aconteceu no passado e não se preocupa com o resultado no presente. Você tem, por exemplo, em João 11, verso 11, você tem um perfeito ali no verso 39, no verso 11, no verso 39, que é o termo kekoimetai. Kekoimetai é o perfeito indicativo passivo de koimal, tá? E significa dormir, cair dormindo, etc. Será que João, escrevendo lá no final do século I, ele ainda entendia que Lázaro estava dormindo, tinha caído dormindo e estava dormindo ainda? E no verso 39, você vai encontrar uma outra situação, no verso 39 também do capítulo 11, que é Marta falando, né? Diz assim: legei hoiesus aratetoliton legei autorre adeufetu tetnekotos Marta Kyrie edeosei tetartaios gar esti. Disse Jesus: tirem a pedra, mas disse a irmã do morto. Tetnekotos é a palavra para morto, e é interessante porque essa palavra é um particípio perfeito ativo de tnesko, morrer. Será que Marta, será que João, aqui falando lá no final do século I, também estava dizendo que Lázaro tinha morrido e que ele estava morto dessa situação? Obviamente Lázaro pode ter morrido posteriormente, mas ele não havia ressuscitado. Será que João estava negando aqui a ressurreição que ele mesmo está narrando? E se você for ao livro de Atos, capítulo 25, verso 19, nós encontramos uma outra situação que é mais perigosa ainda ao se afirmar o significado do perfeito como tendo consequências, sempre como sendo uma ação do passado, com consequências no tempo em que o autor está escrevendo. Em Atos 25, 19, é dito assim: traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Este é o que Festo fala a respeito de Paulo diante de Agripa. No grego, nós encontramos a interessante expressão. O texto grego diz assim: zetemata detina perites idias deisidam daimonias eichon pros auton kai peritinos iesu tetnekotos hon efasken ho paulos zen. Você vai encontrar o verbo tetnekotos outra vez. Na boca de Festo, óbvio, o que João está dizendo é que Festo dizia que Jesus estava morto.
É o mesmo verbo, da mesma forma, um particípio perfeito ativo, no genitivo, do verbo nesco, morrer. Será que João, no final do primeiro século, não deveria ter tirado, então, se ele acreditava que Jesus havia ressuscitado, haver tirado esse verbo, o perfeito do verbo, e colocado no auristo, colocado em alguma forma que determinasse que ele estava ou um passado simples, para demonstrar que ao tempo em que ele escreve, porque esse é o argumento que a Septuaginta, por haver utilizado a forma do perfeito, está dizendo que ao tempo da escrita e não ao tempo da narrativa, Moisés estava morto. Será que então ao tempo da escrita de João, no capítulo 11, de Lucas, no capítulo 25, lá antes da morte de Paulo, ao escrever o livro de Atos, ou provavelmente um pouco antes, dizem os estudiosos, será que ele estava dizendo aqui que ao tempo da sua escrita Jesus estava morto? Que ele havia morrido e estava morto? É por isso que não se pode fazer argumentos apressados em cima de formas verbais. Há que se analisar as possibilidades das formas verbais e o seu contexto. E é por isso que nós sempre falamos que a semântica e a sintaxe, elas caminham juntas, mas é necessário análise contextual. Por isso, analisar a Septuaginta, a utilização do verbo teteleuteken, porque dizendo que como está no perfeito, o perfeito indica que ao tempo da Septuaginta ele estava morto, não condiz, porque simplesmente se está utilizando o equivalente grego do tempo perfeito do hebraico, indicando que a ação havia acontecido em um tempo passado. Ali, como a preclara lição de Wallace nos deixa claro, ali nós temos um perfeito histórico, ou um perfeito dramático, ou um perfeito aurístico, porque não há nenhum tipo de preocupação, é a chave de identificação que o Wallace dá na página 578 da sua gramática, Greek Beyond the Basics, e a chave da identificação é justamente não haver nenhum tipo de preocupação com a continuidade dos efeitos ou continuidade do ato. O fato é que se declara que Moisés morreu. Ponto. Apenas isso. Moisés morreu e, em decorrência dele haver morrido, não esperem a sua ajuda, nem o seu auxílio para entrar em Canaã. Josué, levanta, é você quem vai levar a nação adiante. Por isso Moisés te impôs as mãos. Aqui se está falando do ponto de vista humano, daqueles que deveriam permanecer sem a presença de Moshe Rabbeinu, sem a presença daquele que eles colocaram, a quem eles deram a atribuição de haver retirado o povo do Egito, no capítulo 32 de Êxodo. E é por isso que Deus aqui não fala absolutamente nada do que aconteceu por trás das cortinas espirituais. Nós entendemos, então, que não se pode utilizar esse texto, e essa pergunta não trava absolutamente ninguém, não pode se utilizar esse texto, nem a utilização do perfeito no hebraico, menos ainda a utilização do perfeito no grego, para desqualificar o argumento de que Moisés ressuscitou. Porque o que acontece é do ponto de vista humano, fenomenológico, é do que estava acontecendo com aquele povo que o povo deveria saber, e não do que aconteceu entre Deus e Moisés, fora das vistas daquele povo. Obrigado, pastor Sérgio Monteiro, pela resposta. Tenho certeza que todos que estão tendo acesso a essa entrevista perceberam que o argumento utilizado em torno de Josué capítulo 1, versos 1 e 2, para sustentar a ideia imortalista, ela é falaciosa e não condiz com aquilo que a Bíblia nos revela. Parabéns pela resposta. Vamos então para a segunda pergunta, que não tem a ver com Moisés, mas ainda está dentro dessa linha da imortalidade da alma. Existe um texto aqui na Bíblia, pastor Sérgio Monteiro, que ele é capcioso. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Diz o seguinte: porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Ou seja, nós ensinamos que quando o ser humano ele morre, o seu corpo vai para o pó da terra e a sua memória jaz no esquecimento. Não existe uma alma imortal, um espírito etéreo que sai do corpo e vai para um lugar de punição ou para o paraíso. Cremos que fica no pó da terra até Cristo voltar e ressuscitar e assim contribuir a cada um conforme as suas obras. Pois bem, mas esse texto ele está dizendo que os ímpios estão sendo reservados sob castigo até o dia do juízo. Pastor, será que os ímpios nesse momento estão sendo castigados e vão ser castigados até o dia do juízo? Como compreender 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9?
Ricardo, essa sua pergunta a respeito do texto de 2 Pedro 2, verso 9, é uma pergunta, uma pergunta bastante interessante, porque esse texto é um texto em que as pessoas acabam utilizando sem prestar atenção no que efetivamente o termo quer dizer, a sintaxe quer dizer, e o contexto também. E aí fazem argumentos baseados em pressuposições. O texto diz, você já leu, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os juízos, os injustos para o dia do juízo. Não deixa de ser intrigante que as pessoas utilizem esse texto como como é que eu poderia te dizer? Como uma excelente prova de que os injustos estão sob castigo em um lugar de provação, fazendo assimilação com o verso 4. Né? Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, né? Antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Com o verso 9, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. O ponto é que, na verdade, a única coisa que existe aqui entre os anjos do verso 4 e as pessoas do verso 9 é que estão reservados para o juízo. Só isso. Ok? Precipitando-os no abismo, né? Precipitando-os, aqui o que diz, vou pegar só o texto grego aqui, 2 Pedro 2, verso 9, para a gente fazer uma análise do texto e também do seu contexto rapidamente, tá? Capítulo 2, verso 9, a expressão que aparece ali, que as pessoas utilizam, é kolazomenos. Né? Nós já vamos analisar, mas no capítulo 2, verso 4, olha que interessante, né? Diz que eles foram, na tradução que eu li aqui, diz que ele os precipitou no inferno, os entregou a abismos de trevas. Né? E é estranho, porque na verdade não tem aqui a expressão inferno em lugar nenhum, né? Em nenhum lugar está a expressão inferno, né? A expressão que aparece é tartarossas, que é o verbo lançar no tártaros. Eu estava lendo um comentário aqui a esse respeito, e esse tártaros era, isso nós sabemos, né? Era a descrição que se fazia a respeito de um lugar de tormento na literatura grega. E o comentarista, interessantemente, ele diz, que é o New American Commentary, ele diz que Pedro apenas está utilizando uma expressão que era comum, que era fácil de ser conhecido, né? Para demonstrar o fato de que os anjos haviam sido lançados da presença de Deus. Né? Não está em nenhum momento dizendo que eles estavam ali sob castigo, sendo torturados ou qualquer coisa assim. Acontece apenas, aí você tem eis krisin terúmenos, né? Que é krisin, que é julgamento, e terúmenos é do verbo tereo, que é o particípio presente passivo acusativo do verbo tereo, que significa guardar, né? Manter, preservar, reservar e etc. Que é o mesmo verbo. Essas são as únicas duas expressões que aparecem também no capítulo 2, verso 9. E aí só se cria uma ligação. Óbvio, existe uma ligação temática, mas a ligação temática não é o castigo eterno, nem a imortalidade, absolutamente nada, mas é o fato de que ambos serão julgados e destruídos. A diferença é que no capítulo 2, verso 4, não existe um dia do juízo, mas serão reservados para o juízo. Óbvio, aqui se subentende o remera, né? Que é o que acontece no capítulo 2, verso 9. Tá? Capítulo 2, verso 9 diz assim no grego: Oiden kyrios eusebeis ekpeirasmu riesetai, adikos de eis remeran kriseos kolazumenos terem. Portanto, vejam, o Senhor sabe preservar os que sabe libertar, riestai, sabe livrar da tentação os que são piedosos. Mas os injustos, adikos de injustos, mas
eis remeran kriseos, para o dia do juízo, kolazómenos terem. E aqui se diz o seguinte, não, kolazómenos é um particípio presente, logo ele está tratando de algo que acontece neste momento. Não necessariamente. Por quê? Porque é um fato comum reconhecido pelos gramáticos que o particípio presente no Novo Testamento pode ser utilizado como particípio futuro. Por exemplo, Servic, no seu Biblical Greek Illustrated by Examples, toma exatamente parágrafo 283, ele diz o seguinte: no lugar do particípio futuro se utiliza o presente, o particípio presente, como no hebraico e no grego. Como no hebraico e no aramaico, ou seja, a expressão é um aramaísmo. E ele dá alguns exemplos, Mateus 26, 25, quando diz, então Judas, o traidor, perguntou assim, serei eu porventura, mestre? Diz, Judas paradidus autoneipen, who was to betray him? Ou seja, perguntou quem deveria traí-lo. Né? Em Mateus 25, 14, um certo homem, apodemon, onde o contexto mostra que o sentido deve ser futuro, mas o particípio presente está em vista. É justamente, e aqui vários comentaristas apontam exatamente isso, porque o contexto aqui é do julgamento futuro, muito embora exista um sentido também no qual o julgamento é presente, porque eles já estão julgados em uma ação penal. O termo é utilizado pelos éticos, os eticistas na literatura grega antiga, no sentido do processo do julgamento. Então eles estão sendo julgados, e ao estarem sendo julgados, eles não estão necessariamente mortos, eles estão na sua vida sofrendo já punição. Quer ver um texto que nos mostra isso? Nos mostra algo muito interessante no Novo Testamento, que tem a ver com o fato de que Deus os entregou e eles sofrem já a paga dos seus pecados, né? Dos seus pecados. Vejam o capítulo 1 de Romanos, verso 28. Ele diz assim, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Depois ele continua dizendo, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Verso 26, o verso 24 anteriormente, diz assim, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, ou seja, recebendo um castigo em vida. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, eles entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e receberão em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado, aí vem o texto que eu havia dito, o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou vivos a uma disposição mental, vivos, reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. E ele fala vários atributos, vários predicados ou atos destas pessoas. Muitos desses, aí você volta lá em 2 Pedro 2 e você vai ver o verso 10 que diz o seguinte, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. E é isso que nós encontramos exatamente aqui em Romanos 1, versos 28 em diante. Ou seja, estes que são iníquos e que recebem esta punição ou castigo durante o período, o castigo não é a punição que eles devem receber supostamente após a morte, mas o fato de Deus os haver entregado a paixões humanas e que são passíveis de morte, já que a sentença de Deus já veio sobre eles. Neste sentido, a pena ou o julgamento presente e a vida deles no presente já é
um prenúncio daquilo que eles receberão no futuro, como dizem vários comentaristas, eu estou com vários aqui na mão, Westward Studies in the Greek New Testament e alguns outros também, que nos falam exatamente isso. Se o pecado, uma vez que Deus os está punindo neste momento, a sua punição é viver no pecado. E no futuro, utilizando aqui o particípio presente, porque no grego, no Novo Testamento, existe uma ou duas aparições do particípio futuro, nós vamos encontrar que eles serão plenamente julgados, plenamente punidos no futuro. É interessante um outro texto da Bíblia, agora lá do salmista, o Salmo 92, lido todas as sextas-feiras aqui em casa, é o Salmo do Shabat. Ele diz algo bastante interessante também, que tem a ver com isso. Que diz assim, verso 6. O inepto não compreende, o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. É isso que o verso 9 de 2 Pedro, capítulo 2, verso 9, quer dizer. E percebam, contextualmente, você vai encontrar algo bastante interessante. Olha só. Voltando ali, a partir do verso 5, ele diz: E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador de justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ou seja, a oposição. É uma oposição entre o justo e o ímpio. Deus livra o justo em vida e Deus pune o ímpio em vida, com a morte, muitas vezes. Com a destruição, com a morte. Livrou o justo Ló, verso 6, e reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo de quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas deles. As obras iníquas era a própria punição que recebiam em vida, aquilo que eu acabei de explicar, mas que deveria ser planificada com a destruição, redução às cinzas, como diz o verso 7. O verso 6, melhor dito. Então você vê novamente a dicotomia, a oposição entre justo, liberto, e o ímpio, destruído. E aí chega no verso 9, porque o Senhor sabe livrar das provações dos piedosos. Provação aqui é poreumai, né? Quer dizer tentação, quer dizer comportamento ruim, e Deus vai livrá-los disso. E esse livrar, a palavra normal é poreumai. O que nós encontramos ali é peirasmou. Volta aí, Ricardo, por favor, ali. Provação aqui é a palavra peirasmou. Peirasmou é a palavra para tentação, para provações que são feitas em vida. Aqui não está havendo uma tentativa de Pedro, nem do Espírito, de colocar em oposição os vivos, que são libertos da tentação, e os mortos, que estão conservados agora preservados para sofrerem destruição, ou para sofrerem punições ali em um lugar suposto de penalidade intermediária. Aqui o que acontece é que está se falando de pessoas vivas, que recebem como punição ou a morte, como no caso do mundo antigo de Sodoma, e que serão julgadas, mesmo havendo recebido a morte ou estando vivas, que também podem estar vivas, mas sofrem pelos seus pecados, como nós lemos em Romanos primeiro, né? No livro de Romanos capítulo 1, sofrem pelos seus próprios pecados a punição em vida, que é o abandono de Deus e a ira de Deus em sua vida. Pessoas vivas, injustas, que praticam injustiça, que é o que diz o verso 10, e o verso 10, nós estamos acompanhando lá com o capítulo 1 de Romanos, verso 28, disposições mentais, ou seja, pessoas vivas, que são reservadas para a punição no dia de juízo. Recebem nesta vida já um pequeno sabor do dissabor que será ser destruído na eternidade. Pastor Sérgio Monteiro, essa pergunta ela é muito interessante e bem capciosa. Precisamos aí do seu conhecimento, da sua abordagem.
técnica para podermos entender essa passagem. A passagem está presente em Mateus capítulo 25, versos 46, que diz o seguinte: e estes, ou seja, os ímpios, os injustos, irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Pastor Sérgio Monteiro, como entender esse texto bíblico? Veja, a palavra eterna, que em grego é aionios, está ligado tanto aos que irão receber o castigo eterno, como também para aqueles que irão receber a vida eterna. No mesmo livro, no mesmo capítulo, no mesmo verso bíblico, nós encontramos aqui o termo eterno ligado para os que irão ser castigados e também para os que irão receber a vida eterna. Será que os imortalistas, aqueles que são adeptos da imortalidade da alma e que crêem no castigo eterno, eles têm razão na sua afirmação que os ímpios irão ser castigados eternamente? Porque eles utilizam esse verso aqui. E o interessante é que no mesmo verso está aí o termo aionios, eterno, para os que irão receber a vida eterna e também para os que irão receber o castigo eterno. O senhor é um especialista em línguas originais. Como entender esse texto bíblico em torno dessa questão aqui? Mateus 25, 46 é um outro texto que as pessoas utilizam como um argumento extremamente poderoso, mas demonstra apenas desconhecimento de características linguísticas. O texto diz, lá em Mateus 25, 46, vamos abrir aqui novamente, né? Repetindo aí a sua leitura, né? Repetindo a sua leitura, nós encontramos ali dizendo o seguinte, né? A partir do verso 31, fala a respeito do julgamento. E aí no verso 46 diz: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então lhes responderá, né? Vamos ler um pouquinho antes, assim, ó. Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E ele fala, vamos voltar um pouco aqui, né? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Percebe? O fogo não foi preparado para os seres humanos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes. Achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Castigo aqui é o substantivo kolassin, que vem da mesma raiz do verbo que nós estávamos analisando agora, que era o verbo kolasseo, né? Que é de kolazomenos. Ocorre que em todas as línguas existe um fenômeno chamado substantivo ou adjetivo deverbal. O que é um adjetivo substantivo deverbal? Deixa eu explicar para você rapidamente o que é um substantivo ou adjetivo deverbal. Existem certas palavras na língua portuguesa, na língua inglesa, em todas as línguas, que são utilizadas tanto para descrever uma determinada ação como o resultado desta ação. Ou um determinado processo, o resultado deste processo. Palavras que utilizadas da mesma maneira. Por exemplo, na língua inglesa nós temos a palavra build. To build, ou build, é tanto um verbo, tanto tem a ver com o processo de construir, quanto o resultado da construção. Então, quando você diz build, você pode estar tanto falando de um prédio, ou de uma construção, quanto do processo para construir aquele prédio. Em português nós temos um fenômeno semelhante justamente com a palavra construção. Quando você olha para uma determinada construção, você pode falar da construção que levou aquela construção a existir. Então você percebe? Você tem uma mesma palavra, construção, um substantivo, que designa tanto o processo de fazer quanto o resultado do fazer. É o mesmo que acontece com a palavra castigo. A palavra castigo, ela pode tanto ser o processo através do qual se pune alguém, quanto o resultado da punição. Há uma pessoa que sofreu um determinado castigo, um preso, ele está sofrendo o castigo, mas ao futuro, quando ele olhar para trás, ele sofreu um castigo. Qual o castigo que se dará a essa pessoa? Será afastada da sua família. Qual a punição que será dada àquela pessoa? Punição da mesma maneira
é uma expressão que pode significar tanto o resultado quanto o processo. A punição pode se referir a chibatadas dadas ou simplesmente ao resultado dessas chibatadas. Não é? E isso é extremamente importante, isso se chama substantivo de verbal. Ou adjetivos de verbais existem também. Isso existe em língua portuguesa, existe em língua inglesa e existem na língua grega. Kolasin é um destes substantivos de verbais. Entende? Então o que significa o seguinte: quando se diz a respeito do castigo ou da punição, o que se está acentuando é o resultado dela, não é o processo em si. O resultado do afastamento de Deus, de não ter a vida, é um castigo. O resultado, ou o próprio afastamento de Deus, o próprio não ter a vida eterna, é o castigo. Não se está falando aqui sobre um processo punitivo, mas sobre o resultado de uma declaração, de uma sentença declaratória que te impede de existir na presença de Deus durante a vida eterna. Mas vida também não é substantivo. Não, vida não é substantivo de verbal. Você não descreve a vida no sentido do processo. Você tem um verbo chamado viver. Entendeu? A minha vida, você tem aqui a vida eterna, não é um substantivo de verbal. Você tem que a vida, ela é, mas poderia até ter ser, você poderia tomá-la como substantivo de verbal também, que seria o processo de viver ou o resultado de viver, ok? Então, se nós tomarmos aqui os dois como substantivos de verbais, vida e castigo, zou e kolasin, nós vamos ter então que ambos estão descrevendo o final do processo, o resultado do processo. Qual é o resultado e qual é o processo? O processo é o anterior, é o julgamento, é o resultado da sentença dada. Ao invés de acentuar o processo da existência ou o processo da não existência, ou o processo do castigo ou o processo da bênção, o que se está acentuando é o resultado, cada uma dessas ações como resultados da sentença. A sentença foi de bênção e de vida para um e de morte para o outro, destruição. Se acentua então que ambos sofrem a sua sentença como resultado das suas ações em vidas. E as suas ações nesta vida determinam a sua continuidade de existência ou a sua descontinuidade de existência ou não ter. Existe um paralelismo antonímico aqui: castigo eterno e vida eterna. Eles são contrapostos. Uma vez que se fala de vida, não se pode falar de vida de outra maneira. Vida, o oposto de vida, não é vida eterna sofrendo. O oposto de vida é não existência. E o oposto de vida sendo não existência, o castigo eterno deve ser o resultado da sentença, a punição que é, dentro das Escrituras, a destruição, a morte dos ímpios, como nós acabamos de ler, como na outra pergunta, lá no Salmo 92, e nós vamos ler mais uma vez o Salmo 92. Alguém é poético, ok, mas em poesia, e aí eu posso mostrar um livro muito bom para vocês, falar a respeito de poesia hebraica, e na poesia se falam grandes verdades, que diz assim, no verso 7, ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam todos que praticam iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. O livro é muito bom, é este livro aqui, Poesia Hebraica Bíblica, que eu recomendo a todos que adquiram, do Dr. Edson Magalhães Nunes, da série Estudos em Literatura Bíblica. É excelente para dar uma visão do significado da poesia dentro da teologia bíblica, de como elas interagem, o gênero da poesia bíblica, reafirmação, produtos de paralelismo, princípios gerais e elementos poéticos diversos, e o significado desses elementos para a construção da verdade, aqui como um processo, mas também construção como sendo o resultado. Isso é extremamente importante, é necessário que se leve em consideração ao analisar este capítulo, que é um capítulo no qual Jesus fala sobre o resultado do julgamento, sobre a sentença no julgamento. Né? E é interessante que, olha que coisa interessante, né? Lá no capítulo, no Salmo, não existe capítulo no Salmo, no Salmo 92, verso 7, né? O texto diz assim no hebraico, né? Olha que interessante o que diz o texto hebraico. Diz assim, Kol poale aven lehishmedam ade ad.
A palavra Hishmadam, ou Hishamdam, ou Hishmadam, ela vem da raiz Shamad, e ela está aqui no Nifal. Sabe o que significa esta raiz? Significa ser exterminado, aniquilado. E olha que coisa interessante. Aven kol poale, aven lehishamdam ad. Eles serão exterminados ad. A preposição ad duplicada. Para todo o sempre. Ad, como preposição, significa para sempre. Essa repetição é interessante. Isso é muito interessante porque, vejam, dentro do contexto da literatura bíblica, nós vemos aqui a declaração de que os ímpios seriam exterminados. A Septuaginta traduz por exoletreuen. Nossa, saiu horrível agora. Edita aí, brother. A Septuaginta traduz por exoletreutosin, que é o subjuntivo passivo auristo do verbo exoletreo, que significa destruir completamente, eliminar, extinguir. Olha que interessante, né? Então, assim, considerando o contexto das Escrituras, nós temos então que o resultado da sentença é que os ímpios serão completamente destruídos. E este ser completamente destruído é o castigo, é o deixar de existir. O paralelismo antonímico é entre vida e inexistência, e não entre vida e vida. Seja qual for a qualidade da vida, dessa primeira vida. Castigo aqui não é o processo do castigar, mas é o resultado da execução do castigo de Deus sobre a vida destas pessoas, que é descrito no Salmo 92, verso 7, ou verso 8, dependendo da sua tradução, tá? Na Bíblia hebraica é verso 8, tá? Que é chamad, ser completamente destruído até a raiz. O bode de Azazel representa Cristo ou Satanás? Se o sábado é eterno, por que não há relato de Abraão, Elias e Noé guardando o sábado? Teiro, qual a sua opinião acerca do 66 de Apocalipse 13? Ricardo Oliveira, proclamando as boas novas do reino. Lembre-se, a verdade sempre vence.